tu já começa a pensar, embora ainda tenha alguns dias antes da partida? Pensar em primeiro, a gente tentar repor da melhor maneira possível os jogadores que estão saindo, né? Por suspensão de cartão, principalmente nesse momento agora que o mais importante é você dar uma sequência, manter os mesmos jogadores jogando, para criar mais aquele conjunto. Mas isso é normal do campeonato, porque, como eu sempre falei para vocês, que haveria cartões, haveria lesões, o campeonato é longo e todos os jogadores têm que estar preparados para, na hora que aparecer a oportunidade, de corresponder. Em relação ao Cálice, é um jogador que eu já conheço, um jogador que vai nos dar muita movimentação, um jogador que se movimenta muito dentro do jogo, busca sempre a bola, joga naquela posição da frente ali em qualquer lugar que você botar, joga de extrema, joga de meia, então é mais uma opção que a gente vai ter para nos ajudar. Tu já colocou algumas vezes, Clemer, o teu meio campo com aquela trinca de volantes, inclusive logo na tua chegada, né? E acabou dando certo, os resultados aconteceram, as atuações foram boas. O Brasil vive um bom momento, mas joga fora de casa, a gente sempre sabe que jogar fora de casa tem seus fatores complicadores. Tu cogitas mais uma vez essa possibilidade de fazer essa trinca de volantes, o Leandro, o João e o Itaqui? É uma opção boa, né? Até porque hoje nós temos ali o Rafinha, que foi de fora, né? Que era um jogador que eu queria dar sequência, porque é um jogador que tem uma qualidade boa ali no meio campo, principalmente quando a gente está com a posse da bola. É um jogador que tem muita agressividade também, dá uma qualidade melhor ao sistema ofensivo. Mas a gente vem acompanhando o Náutico também. O Náutico, depois da mudança que teve, né? Por exemplo, o último jogo mesmo que o Náutico perdeu de 1-0 para o Ceará, não merecia, né? Foi um jogo muito igual, até com uma certa vantagem do Náutico em cima do Ceará, lá dentro do Ceará, perderam o pênalti e tudo, nós assistimos o jogo. E a gente tem que ter cautela, né? A gente precisa somar pontos nesse momento. Claro, dependendo do jogo, da situação, a gente pode botar um pouquinho o time mais para frente ou segurar um pouquinho mais. Vai depender muito do jogo, né? Como o jogo se apresentar. Mas é uma opção boa de jogar ali tanto com o Itaqui quanto com o próprio Nen também, que é um jogador que vem treinando bem. O Leite, que melhorou muito, né? Principalmente essa condição física, e quando ele está com essa condição física, a tendência é ele melhorar, ele render mais. Isso vem acontecendo dentro dos jogos. O próprio João. Então são jogadores ali que se eu quiser fazer essa trinca de volante, aí eu tenho opções. Ou posso também botar o Cálice no meio, né? Se eu quiser um time um pouco mais para frente. Se tu tivesse que fazer uma avaliação de 0 a 10, qual nível o grupo está, os termos que tu considera essencial, físicos e técnicos e de entendimento tático, assim? Eu posso dizer o seguinte, que a equipe melhorou, né? A gente nota isso nos treinamentos, até porque os nossos treinamentos eram de intensidade muito baixa no começo, até pela precaução, o perigo de lesão, os jogos, o cansaço. Essa semana que nós tivemos de treino aí foi um treino muito puxado e a gente vê os jogadores com um treinamento muito mais intenso, entendeu? O jogador buscando mais, querendo mais. Então isso te dá uma visão de que a coisa está melhorando, né? Dentro né, daquilo que a gente programou. Até a própria movimentação dos jogadores, a coisa já tá ficando um pouco mais automatizada. Então isso nos dá uma alegria de dizer assim, poxa, o trabalho está rendendo, o negócio tá fluindo, entendeu? Então isso é que nos dá assim, uma alegria grande de poder no dia a dia, entre nós conversarmos, dizer, cara, a coisa está acontecendo, a gente vê o jogador também se sentindo melhor. Se isso vai acontecer no jogo, eu acredito que sim, até porque quando você trabalha, né, como a gente está trabalhando aqui, buscando a melhora de todos, a tendência é no jogo o jogador render mais. E o principal de tudo isso é a confiança, né? A confiança deles poder saber que eles estão bem, que eles podem chegar dentro de campo e fazer o seu melhor e dar o seu melhor. E
E isso vai fazer com que a equipe possa render cada vez melhor. Não vai conseguir também dar uma sequência ao teu sistema defensivo, né? Tu acaba perdendo o Camilo, né? E vai ter que fazer uma troca ou duas. Como é que tá a situação do Teco? Tava com cansaço muscular, perdeu alguns treinos. Nilei pode aparecer aí como uma opção? Hoje a gente tem aí esse é o nosso maior problema, né? É o nosso sistema defensivo. O Teco passou esse tempo todo sem treinar, estava com uma lesãozinha na perna, no músculo, e o Nirley voltou praticamente ontem para treinar, né, com o campo, estava no campo, estava com um problema na panturrilha, mas eu já tentei ver aqui algumas opções também. Tem o Cirilo aí que vem treinando e até tem melhorado, né, dentro dos treinamentos, mas a gente pode também de repente improvisar alguma. Eu já conversei com alguns jogadores, o próprio Éder já jogou de zagueiro em outras ocasiões, então é um jogador que pode surgir ali também, botando de repente o Ednei para a lateral direita, que está muito bem também, está pedindo passagem, só não está jogando porque o Éder vem muito bem na sua posição. Então são situações que a gente vai ter que matar a cabeça, pensar direitinho aí, porque praticamente o Evaldo é o jogador que já é um titular da equipe, né? Que vai jogar. Agora eu acho que mais é a outra posição ali que a gente vai ter que ver como é que a gente vai fazer. Tem aquela máxima no futebol, né, Klemer, que quando as coisas vão bem, os resultados acontecem, tudo vem junto, né? Tem alguns jogadores que estão numa fase muito boa, para não dizer excepcional. Jogadores que até então não vinham demonstrando bom futebol e agora estão transbordando confiança. Marcinho, Éder Ciola, o próprio Rafinha, que está suspenso. Obviamente que isso passa também por muita conversa com eles, né? O que tem passado por esses jogadores estarem com tanta confiança assim que até então não tinham, pelo menos como agora? Primeiro tirar o melhor deles, né, dentro dos treinamentos e passar confiança. A confiança, como eu falei, eu venho falando desde o começo, desde o dia que eu cheguei aqui, eu falei, cara, o jogador vai jogar bem quando ele está confiante, quando ele trabalha, quando ele se sente bem. Então, se a gente vê que ele tem potencial, com certeza as coisas vão acontecer naturalmente dentro de campo. Mas para isso precisa, né, se empenhar, precisa se entregar com comprometimento com o que faz. E eu na minha vida profissional sempre fui um jogador muito comprometido, um profissional muito comprometido com o que eu faço. Então eu procuro passar isso para eles e, claro, alguns assimilam até mais rápido do que a gente pensa, e é por isso que o rendimento deles vem melhorando. Quando chegou no Brasil, tinha uma série de expectativas, informações sobre o clube, até conhecendo de jogar contra, enfim. Depois de mais de um mês aí de Brasil, que característica, o que do clube te surpreendeu, que tu não sabia, que te agradou, o que tu pode contar pra gente? Não, é que assim, o Brasil é uma equipe, é um clube, né, que ele é muito visado, né. Eu acho que se hoje você contactar com qualquer jogador para vir jogar no Brasil, ele vai querer vir, entendeu? Pelo nome que tem hoje, pelo campeonato que disputa, e pelos profissionais que aqui existem também, né? E pelas campanhas que vem fazendo aí em outras competições passadas. Então, é claro que a gente sabe que o Brasil tem que melhorar muito. Eu diria hoje que o Brasil está preparado para subir para uma primeira divisão? Não está. Vou ser bem sincero para vocês. Tem algumas coisas que precisam melhorar, e a gente sabe que passa pela parte financeira, pela parte estrutural do clube, mas isso são pequenas coisas que se resolvem. Eu acho que primeiro tem que passar pelo time, entendeu? Aqui tudo vai funcionar se o time for bem. Então essa é a primeira coisa. Se você fizer um time competitivo, um time bom, se estruturar lá no começo para poder fazer campanhas boas, as coisas vão vir naturalmente, tá? Então nós estamos bem cientes disso. A gente sabe que, é claro que a gente também vem de clubes aí, né, que tem o melhor, trabalhamos aí em clube, mas também não começamos nesse clube. Eu sei como é que passar por um time menor, que tem as dificuldades que tem, né, principalmente quando o começo de estrutura ele não é bem feito, entendeu? Então, de planejamento não é bem feito.
e aí o clube vai penar dentro da competição. Mas isso todos nós aqui somos conscientes. Mas a vida é feita assim, de erros e acertos. Aí às vezes a gente erra aqui um pouquinho, dá um passo para trás para acertar lá na frente, né? Então é claro, a gente sabe todas as situações que o clube vem passando hoje, principalmente em termos financeiros, por causa de alguns planejamentos que foram feitos. Mas isso o clube passa por cima, e isso vai passar também muito do apoio do torcedor, vai passar muito do time dentro de campo e do trabalho que está sendo feito, porque é só assim, né, as coisas vão se normalizando. Vai enfrentar o Náutico, né? Já falasse um pouco dessa equipe que tem observado e visto que jogou bem contra a equipe do Ceará, está desde o começo da competição lá embaixo. E o Brasil enfrentou uma equipe, não talvez num momento assim de desempenho, né, que era o ABC, que estava muito lá embaixo, né, mas contra o Brasil conseguiu se recuperar. Que dá para o Brasil ir lá e não ser surpreendido, até pela posição do Náutico? O Brasil tem que se impor lá, tem que esperar um pouquinho mais, pela posição do Náutico, ou por ser uma equipe que tu vê que está em crescimento, tem que ter alguns cuidados a mais? Não, primeiro que quando nós fomos jogar, né, contra o ABC, a situação era um pouco diferente, né? A gente tinha um clube muito abaixo daquilo um time muito abaixo daquilo que ele podia render, né? Na realidade, naquele momento a gente estava bem, eu vou dizer assim, bem pior do que nós poderíamos estar hoje. Nós já melhoramos muito mais em relação à confiança dos jogadores, à preparação física, ao pensamento que a gente quer. Claro que a gente sabe que vai ser jogo difícil, com certeza vai ser um jogo difícil. O Náutico, a gente tem acompanhado dentro da sua casa, um time que pressiona o tempo todo, desde do tiro de meta, o lateral, pressionando, e a gente tem que achar os meios para poder, né, sair desse tipo de pressão. Como? Botando em prática tudo aquilo que a gente vem treinando, trabalhando, falando para eles, a situação da posse da bola, a não dar chutão toda hora, entendeu? Quanto mais a gente ficar com a bola, mais a gente rodar o jogo, mais tocar a bola, mais chances a gente vai ter de surpreender o adversário. Momento de transição, tanto defensivo como ofensivo, a gente tem que ter. É um jogo que vai ser desgastante pra caramba, pela necessidade dos dois clubes, né? Tanto o Náutico naquela necessidade de vencer, de sair daquela zona de desconforto ali embaixo, a gente também ali no intermediário, se ganhar o jogo, se somar um ponto, já dá um passo, porque nós já temos um jogo em casa, e os jogos em casa geralmente a gente tem tido superioridade, independente de quem seja o adversário. Então tem todos esses pontos que a gente tem que pensar direitinho, botar para eles, e é claro, mas aí vai depender muito deles, eu sempre falo para eles que são as estrelas, eles que resolvem. Se eles não quiserem fazer acontecer, não vai acontecer. Mas esse não é o pensamento nesse momento, até porque eu vejo um grupo hoje bastante motivado, jogadores aí chegando no vestiário mais cedo, conversando, um vestiário mais alegre, então isso também traz uma coisa positiva. Klemer, tu falou no começo que o Náutico, apesar da colocação que está na tabela, não merecia ter perdido o último jogo, vem esboçando uma reação. Tu não vais ter o Camilo, que é titular, e possivelmente não tenhas o outro titular, que é o Teco, te referiu já há pouco. Essa indefinição na tua zaga titular te preocupa principalmente por pegar um adversário que vem tentando sair dessa situação incômoda? Sempre preocupa, né? Não pelos jogadores que vão entrar, mas pelos jogadores que vinham jogando há um tempo já estão com ritmo de jogo, já estão com um pouco mais de entrosamento. Isso preocupa um pouco, mas a gente agora não pode pensar também nos jogadores que vão ficar de fora. A gente tem que pensar naqueles que vão entrar e dar maior apoio, maior força, para que eles possam também estar confiantes para poder desempenhar o mesmo papel que os outros vêm desempenhando. Marlon, a situação desse jogador, às vezes quando a gente vê ele voltando, daqui a pouco não está mais no treino, só tem um jogador para essa posição de origem, no caso o Breno. Como é que está esse jogador? Qual é a condição dele de jogo? O Marlon, eu já conversei com ele, inclusive essa semana eu tive uma conversa com ele estava voltando aos treinamentos sem sentir nada, e
e de repente no último treino sentiu de novo, né, cara? Eu sou meio leigo para te falar sobre alguma coisa sobre lesão. Acho que seria melhor o médico estar aqui para poder te responder melhor, o pessoal do departamento médico. Mas em relação a esse atleta, a gente não podemos mais esperar, né? Nós estamos tentando buscar, ele sabe, ele é consciente disso. Estou contando com ele, sempre estou contando com ele. A partir do momento que ele estiver recuperado e voltar de novo aos treinamentos, nós vamos estar contando com ele. Só que o tempo está curto, né? A inscrição vai fechar aí, parece, se não me engano, dia 18. Então a gente tem que trazer um outro jogador para repor essa lacuna aí que tá difícil, né? Porque o Breno vem jogando todos os jogadores, é um jogador que é novo, tem muita coisa para aprender ainda, e tem feito muito boas partidas, entendeu? Então, de repente, tem uma lesão, tem um cartão, é um jogador que parece, se não me engano, tá pendurado também, entendeu? Então, tem tudo isso. E a gente está correndo atrás aí para ver se a gente consegue trazer um outro para a posição.